igreja. Boa noite, amém? Quem não me conhece, meu nome é Cristiane. Eu sou uma das ministras dessa casa, amém? E tudo que nós temos vivido nesses dias de fundamento, amém? Onde nós temos sido fundamentados em Cristo, porque não existe outro fundamento que já está posto, que já foi posto, que é Cristo, amém? Aleluia! Cristo é o fundamento da igreja, amém? E nesses dias, o Senhor tem falado muito de maturidade, de filhos maduros, amém? E eu quero continuar a construindo aquilo que o Senhor já está construindo em nós, amém? Nessa geração, onde existem filhos mimados, o Senhor está levantando filhos maduros, amém? Numa geração mimada, amém? Uma geração que ela não pode ouvir um não. E esse comportamento já começa desde criança, já começa na pré-escola, amém? Nós trabalhamos com criança, e o que mais você vê, se você fala um não para a criança, pronto, acabou tudo, né? A criança, ela não sabe ouvir um não, e aí ela cresce, se torna um adolescente que ainda não continua sabendo ouvir um não, e isso gera imaturidade, amém? Gera um filho imaturo, porque filhos mimados serão adultos fracassados, se tornarão adultos fracassados, adultos que não conseguirão resolver os seus problemas, amém? E na nossa vida, a imaturidade nos leva a este lugar. Quando nós somos imaturos, diante das circunstâncias, diante das situações da nossa vida, nós nos desesperamos, nós nos frustramos, porque não sabemos quem nós somos, amém? Nós precisamos descobrir, nós precisamos saber quem nós somos em Deus, quem realmente nós somos, porque se nós não sabemos quem somos, começa a gerar em nós uma crise de identidade, e aí eu sou guiado por muitas pessoas, né? Eu sou guiado por pensamentos e opiniões. Eu não tenho a minha opinião própria, eu não tenho a minha opinião formada, amém? Então eu passo, a imaturidade gera isso, porque aí eu quero ter o que os outros têm, eu quero ser o que os outros são, mas o Senhor já tem um desenho para mim, Ele já desenhou, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Nós somos gerados nele antes da fundação do mundo, amém? Então o que o Senhor está gerando na MEG, o que o Senhor está gerando nesses dias, são filhos de propósito, filhos que entenderão a causa do Pai, filhos que viverão e desfrutarão da vida de Cristo, da vida dele fluindo em nós, amém? Só assim nós viveremos um avivamento. O que é um avivamento? Avivamento é Cristo em nós, amém? Avivamento, irmãos, não é aqui eu pular, eu chorar, eu sapatear, não. Avivamento não é você vir em um culto legal, em uma noite de domingo e sair daqui contente com a palavra. Nós não estamos aqui para deixar você contente com a palavra, mas nós estamos aqui para gerar Cristo em você, aleluia. E quando Cristo é gerado em nós, aleluia, nós não saímos contentes com a palavra, porque esse não é o nosso objetivo, amém? Nós estamos aqui, o nosso papel, aleluia, nós estamos aqui como Paulo, com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós, porque aí nós saímos da imaturidade, é desse lugar que o Senhor quer nos tirar. E imaturidade não é só no âmbito espiritual, irmãos, é na nossa vida, é em todos os aspectos da nossa vida, amém? Quantos pais imaturos, quantos filhos imaturos, amém? E essa geração, ela tem gerado isso, imaturidade. Para você educar um filho, você vai dizer mais não do que sim, mas os pais estão dizendo ao contrário. Os pais estão dizendo mais sim do que não.
Nós estamos dizendo mais sim para os nossos filhos. Estamos deixando a nossa responsabilidade que o Senhor nos deu. Porque o meu filho incomoda, eu dou um celular na mão dele e pronto, acabou. Eu não quero ter a responsabilidade de educar meu filho. E aí o Senhor falava muito forte sobre imaturidade. Sabe por quê? Porque a imaturidade, ela nos leva a um lugar de não entendimento. Quantas vezes nós entramos aqui, ouvimos a palavra, mas não entendemos a palavra. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que entender é supremo. Entender é melhor do que receber. E se você ler lá em Mateus 13:18, Jesus vai falar assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Encha o que foi semeado ao pé do caminho. E muitas pessoas recebem a semente, mas não estão entendendo o que recebe. E é mais importante entender do que receber. E o que resulta, isso resulta, quando nós entendemos, resulta do nosso crescimento e na nossa maturidade. Não é o que você recebe, mas é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Amém? Então o avivamento é a resposta que nós damos para aquilo que nós recebemos. Quando nós recebemos aqui, nós vamos manifestar lá fora, na sociedade. Amém? E você pode receber a vida inteira. Mas se você não der uma resposta para aquilo que recebe, você nunca viverá a plenitude da vida de Cristo. Nunca viveremos a plenitude da vida de Cristo. Porque quando eu entendo, eu desfruto da vida de Cristo em mim. Quando eu entendo, eu desfruto da vida de Cristo em mim. Avivamento não é o que se introduz em mim, mas é o que sai de mim para fora. É o que sai de mim para fora. Por isso que é de dentro para fora. Amém? Não adianta conhecermos, não adianta termos muito conhecimento, mas não temos a vida de Cristo impartida em nós. Não temos a vida de Cristo fluindo em nós. Amém? Então quando nós recebemos a palavra, ela é uma semente, a palavra é uma semente. Ela é uma semente que vai gerar Cristo em você. E à medida que Cristo vai sendo gerado, é como numa gestação. É como numa gestação. As coisas vão mudando. Se não há mudança em mim, é porque Cristo não está sendo gerado em mim. Se não há mudança de atitudes e nem de comportamentos, né? A gente fala muito sobre isso. Muito sobre isso. Porque a vida de Cristo, quando é manifesta em nós, algo muda. Algo muda. Algo muda em nós, algo precisa ser mudado. E as mudanças elas são de dentro para fora. Amém? Jesus diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por isso, avivamento não é receber, e sim corresponder. Amém. Não adianta eu ouvir de Cristo e não manifestar o Cristo. E não adianta nós ouvirmos aqui, entrar ano em ano, em conferência, de culto a culto, mas não nos rendemos a Cristo. Não nos rendemos à vida dele em nós. Não morremos para o nosso eu, para o nosso egoísmo, para o nosso egocentrismo, porque o egocentrismo é tudo aquilo que é centrado no eu. E aí nós continuamos como crianças. E o Senhor deseja que nós sejamos filhos maduros. Amém? Que cresçamos nele. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele disse: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1:10. Então o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos recebendo? Qual é a resposta que nós vamos dar?
nós como filhos, nós como igreja. Amém? Sabe, porque quando nós entendemos, nós não precisamos de campanhas. Sabe, porque quando nós entendemos que nós somos filhos, nós sabemos e podemos entender que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que nós já somos abençoados. Então eu não preciso vir aqui para buscar a minha vitória, eu já sou vitorioso todos os dias, porque Cristo habita em mim. Cristo já venceu. Se Ele venceu, nós também vencemos. E vencedor é aquele que vence dores. O Luiz Hermínio fala muito disso, o apóstolo Luiz Hermínio, que vencedor é aquele que vence dores. Então o que nós temos vivido hoje? Qual é o evangelho que nós temos vivido hoje, irmãos? Tudo que você imagina, menos o evangelho de Cristo. Porque todo evangelho que não se rende, não se submete à cruz, não é o evangelho. Não é o verdadeiro evangelho, pode ser qualquer outra coisa por aí. E tudo isso, sobre maturidade, sobre entendimento, nos leva a falar também aqui um pouco sobre o alimento. Do que nós estamos nos alimentando? Qual é o nosso alimento? O seu corpo, ele precisa de alimento, ele precisa de proteínas, ele precisa de carboidratos, ele precisa de vários elementos, vários nutrientes para que se desenvolva bem. E nós também, espiritualmente, nós também precisamos do alimento. Um alimento que vem de Cristo, amém? Porque é um alimento que nos nutre, não um alimento que engorda, não um alimento que nos torna obesos espirituais, mas um alimento que é do próprio Cristo, é dele que vem, ele que nos alimenta. E quando nós somos alimentados por Cristo, nós seremos filhos de propósito. E filhos de propósito são aqueles que recebem a identidade dos pais de destino. Vimos que Deus tem levantado pais de destinos. Esses homens são responsáveis por trazer visão, direção, segurança e proteção. Todas as coisas que um pai de alguma maneira deve trazer ao filho. O ideal é que o pai biológico seja também o pai de destino, o pai espiritual. Mas quando o pai biológico falha, entretanto, Deus levanta homens espirituais, munidos da revelação dos céus, para desatar, ativar e desenvolver a identidade dos filhos de propósito. Amém? Por isso que essa casa é uma casa paterna. É uma casa onde nós estamos gerando aqui filhos de governo, filhos de propósito. Amém? Filhos que irão tocar essa cidade, irão tocar os montes. Mas para isso precisamos amadurecer. Para isso precisamos sair da imaturidade para chegar à estatura de Cristo. Amém? Para chegar à estatura de Cristo, à maturidade de Cristo em nós. Porque aí nós não vamos nos corromper. Aí nada vai nos tirar do foco. Nada vai nos tirar, amém? Porque nós somos filhos maduros. E quando nós entendemos isso, a glória não é nossa, mas a glória é dele. Reconhecemos isso. Filhos maduros reconhecem que a glória pertence ao Pai. E tudo vem dele, tudo está nele, tudo pertence a ele. Tudo está sob o seu controle. E há uma diferença entre ter sucesso no mundo e ser um vencedor no mundo. Para ter sucesso no mundo, eu aprendo com as coisas que o mundo impõe a mim, isso é bom. Mas então, se eu quero ter sucesso na terra, eu procuro as coisas da terra, os recursos da terra. Mas agora, se ter sucesso na terra não significa que serei vencedor no mundo. Porque para ter sucesso no mundo eu uso uma ferramenta. Mas para vencer só há uma ferramenta disponível. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Em 1 João 5,4 fala que o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém?
E a palavra são todos aqueles que ouvem a palavra, que se alimentam da palavra, amém? Que se alimentam de Cristo. Certa vez eu estava aconselhando uma pessoa e ela falou assim: eu estou passando isso no meu casamento, mas o que você tem visto? Qual é o tipo de alimento? Eu perguntei: o que você tem se alimentado? Eu tenho me alimentado de isso, né, de programas e tal. Eu falei: o seu alimento precisa ser Cristo, para o seu casamento também, para a sua vida também, amém? Porque o Senhor não está preocupado, irmãos, o Senhor não está preocupado com a nossa aparência, com aquilo que nós apresentamos aqui, amém? O Senhor quer nos alinhar, é dentro de casa, é lá dentro, é dentro de casa que o Senhor quer nos alinhar, porque nós temos visto que as pessoas sabem aparentar bem, sabem apresentar bem, mas em casa, se você tem um quarto de bagunça lá dentro da sua casa e você intoca tudo lá dentro, quando a visita chega, você pega aquela bagunça, intoca lá e fecha a porta. E aí a visita chega e todos olham a sua casa bem arrumada e elas não vão imaginar que tem um quarto lá cheio de bagunça, mas quem mora na sua casa sabe daquele quarto. E o Espírito Santo, Ele sabe. Amém? Ele nos conhece. Ele vive dentro de nós. O Espírito Santo não é um ser que vem até nós e depois ele sai de nós. Não, ele habita dentro de nós. Nós somos a casa do Deus vivo. Aleluia. O Senhor fala conosco 24 horas por dia. Você não precisa, irmãos, de alguém colocar a mão na sua cabeça e falar: eis que te digo. Não, o Senhor fala conosco. Aleluia, porque a eternidade está dentro de nós. Cristo habita em nós. Amém? Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6:57. Nós precisamos entender que somos filhos, amém? Nós precisamos entender quem nós somos, porque senão a gente vai passar a vida inteira lutando contra o pecado. A gente vai passar a vida inteira lutando contra as coisas dessa vida. A gente vai passar a vida inteira, irmãos, e não vamos sair do lugar. E se a palavra é o alimento, a nossa comida precisa ser diferente, separada. Amém? Quando Manoá foi ter Sansão, o Senhor falou para ela: olha, você vai ter que parar, a sua alimentação vai ser restringida. Você vai ter que, não pode se alimentar disso, ou não pode se alimentar daquilo. Ele deu a instrução para ela, porque ela estava gerando um filho de propósito. Aleluia. E quando nós estamos gerando filhos de propósito, nós precisamos continuar ouvindo os céus, continuar ouvindo a Deus. E por que? Porque a igreja está assim? Por que a gente tem visto coisas por aí? Porque pararam de ouvir a Deus, pararam de, não caminharam no fundamento que é Cristo. Amém? E a palavra filhos fala lá em João 1:12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a palavra filhos que consta aqui na passagem é teknon. No original grego, teknon significa filhos. Teknon significa filhos que acabaram de nascer, recém-nascidos, que têm de crescer. Diga para o seu irmão aí: temos de crescer, precisamos crescer. Você precisa crescer, amém? Como mãe, como pai, como esposa, nós precisamos sair desse lugar de imaturidade, amém? As mulheres imaturas, tudo quer, tem que ser na hora que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, e as coisas não são assim, porque no reino não é você, no reino não é a sua vontade, no reino predomina uma vontade, a vontade do Pai para nós, que é agradável, é perfeita. Então não é a minha vontade,
que vai prevalecer, nós como mulheres, mas a vontade do Pai, e aquela que é no coletivo, aquela que vai estar de acordo com o marido e com a nossa família. Nós não podemos tomar decisões sem estar de acordo, porque nós somos um. E a mesma coisa em Cristo. Nós caminhamos por aí, fazemos do nosso jeito, andamos do nosso jeito, tomamos as decisões do nosso jeito, não perguntamos para Ele como é que Ele deseja que seja feito. Precisamos sair de um nível de tecnon para um nível de ruios. Ruios é filhos maduros. Quando oramos, por exemplo, não temos que falar para Deus o que Ele tem de fazer. Amém? Precisamos amadurecer e não agir como crianças. As crianças vivem pedindo. Já viu uma criança? Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Pai, aquilo outro. Quando crescemos, percebemos que ao redor existem outras prioridades, além daquelas que nossa alma anseia. Há um propósito para todas as coisas, irmãos. Há um propósito para todas as coisas, amém? Quando nós somos filhos maduros, sabemos quem somos em Deus. E diante das tormentas, das dificuldades, nós sabemos que há um propósito, amém? Há um propósito para todas as coisas. Quando nós entendemos quem nós somos, assim como quando Jesus estava naquele barco, amém? Com os discípulos, e ali Jesus estava dormindo, e aí houve aquela tempestade, e aí os discípulos foram acordar Jesus: mestre, e agora o que nós vamos fazer? Eles não sabiam ainda quem eles eram, porque Jesus queria que eles levantassem e falassem: mar, em nome de Jesus, aquieta-te, acalma-te. A imaturidade nos leva a um lugar de precipitação. Nós nos precipitamos e nos frustramos, amém? Quando nós somos imaturos, não sabemos esperar e nem entender os propósitos do Pai. Nem entender. Nós estávamos na célula ontem, e a Dai falou um testemunho, que ela ouviu uma história de um casal que estava com seu filho doente na madrugada. E ligaram para o pastor, né? E aí o pastor perguntou quais eram os sintomas, né? O que a criança estava assim, né? Sentindo, o que estava acontecendo. E aí aquele casal respondeu: não, o senhor não entendeu. Nós queremos que o senhor ore junto conosco para saber qual é o propósito dessa enfermidade. Qual é o propósito? Qual é o propósito? E aí eles saíram dali e foram levar o filho no hospital. E aí eles chegaram lá, tinha uma criança em estado terminal. E aí eles puderam estar em favor daquele casal e daquela criança. E automaticamente, quando eles foram em favor daquele casal e daquela criança, o filho deles foi curado. Vocês estão entendendo? Eles saíram de lá com o filho curado. Porque quando eu sou em favor de alguém, irmãos, José, ele estava no Egito, ele foi em favor do copeiro e do padeiro. E quando ele foi em favor, em menos de 24 horas, ele se tornou governador do Egito. Então, quando nós somos em favor de alguém, quando nós não somos egoístas, quando nós não pensamos em nós mesmos, quando nós pensamos em alguém, quando nós pensamos no próximo, quando nós somos em favor de alguém, amém? Nós temos o favor dos céus sobre nós, amém? Porque nós não estamos, igreja, nós não estamos aqui sujeitos, nós estamos sujeitos a todas
tribulações e perseguições e ataques sempre virão, porque Jesus falou que nesse mundo a gente ia ter aflições. Mas aí a diferença está em nós sabemos quem nós somos nele. Porque quando isso vier, nada vai nos abalar. Quando as circunstâncias vierem, quando o desemprego vier, nós não vamos fazer campanha, porque nós sabemos, aleluia, em quem nós temos crido. É Ele que é a nossa fonte, é Ele que nos alimenta, é Ele quem nos sustenta. Nós não vamos olhar para coisas terrenas dessa terra, amém? O nosso coração não tem que estar em coisas. Nosso coração tem que estar em Cristo. A nossa vida precisa estar em Cristo. Cristo precisa ser manifesto em nós. Nós precisamos manifestar a vida de Cristo. E quando nós atingimos a maturidade, é o que o Pai deseja da igreja, amém? É o que o Pai deseja de nós. Que nós sejamos filhos maduros. Filhos de propósito. Amém? Filhos que entendem a causa do Pai. Filhos que entendem a causa do reino. Amém? Quando eu entendo a causa do reino, eu não faço por mim. Eu não faço pensando em mim. Mas há um propósito, e esse propósito é o do Pai. E é Ele quem prevalece. Amém? É Ele quem permanece. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Tudo muda, amém? Porque primeiro eu mudo para as coisas mudarem. Às vezes nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor, que os nossos familiares mudem, mas nós não mudamos. Então a diferença precisa estar em nós. Nós precisamos ser a diferença, amém? E quando nós mudamos, tudo muda. E o Senhor nos leva a essa, e nós levamos vocês em Cristo, e em Cristo vocês atingem a maturidade, amém? Porque nós não estamos aqui levando pessoas para nós, mas sim pessoas a Cristo. O nosso objetivo é levar vocês a Cristo, amém? A maturidade, a saírem do estado de crianças, de pedintes, de birrentos. Que às vezes nós queremos tudo na nossa hora, tudo do nosso jeito, e as coisas não funcionam, as coisas não são assim. Quando nós entendemos o propósito de todas as coisas, até uma doença, até uma enfermidade, é um propósito. Algo o Senhor está querendo manifestar através de nós, e nós não entendemos. A nossa primeira reação é reclamar. Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, o céu não responde perguntas, amém? O céu, quando nós agimos, Ele reage. Quando nós nos levantamos, quando nós nos posicionamos, amém? Como filhos, Ele reage em nosso favor. E é isso que nós precisamos entender. É esse entendimento que o Senhor Jesus falava aqui. Por isso que muitas pessoas não conseguem se alimentar. Por quê? Porque chega aqui, às vezes a gente ouve, mas não entende. E aí, sem o entendimento, isso não gera vida em nós. Amém? O Senhor quer que você entenda nessa noite, que você saia daqui. Olha, o que é o entendimento? Eu preciso mudar nisso, eu preciso de cura